Nossa jornada começa no departamento de Ucayali, mais precisamente na comunidade Uru Abreu, conhecido como Tipisca. Quando foi a última vez que entrou um avião aqui? Já serão 2 semanas. Esta comunidade fica próxima à fronteira com o Brasil e infelizmente é esquecida pelo governo peruano. Aqui, a falta de saneamento básico, saúde, educação e outras regalias que deviam ser direitos de todos, simplesmente não existe. Quando chove assim, o avião não desce? Não desce. Quando está assim, tem que esperar um dia bem quente para o campo ficar seco. A falta de voos desencadeou uma crise em Juruá. Não há alimento, em las bodegas, medicina, nos perjudica em temas de saúde, temos pacientes que não le podemos sacar, em todas essas coisas, Como não contamos com recursos, nós fazemos o que está em nosso alcance para salvar a vida do paciente. José Munhoz é um enfermeiro atuante na área. Ele e 2 técnicos de enfermagem atendem a uma população de quase 3.000 pessoas que vivem em Urua, em sua maioria indígenas. Aqui só temos medicamentos básicos para poder estabilizar o paciente. Breu nunca contou com água potável, então a população tem que se socorrer da água do rio, de poços ou da chuva. Eu tomo água da chuva, eu tomo água suja do Juruá, e isso nos faz ficar doentes, nos faz ter dores de barriga, de cabeça, diarreia e vômito. Dolores de barriga, dolores de cabeça, depois nos dá diarreia, vômito. A verdade é que o povo do Tipisca não recebe auxílio de seu próprio país, e isso faz com que recorra a comunidades em solo brasileiro, como a Foz do Breu. Se o paciente está com uma infecção muito avançada, lhes damos apenas alguns antibióticos e indicamos a viajar a Foz, fronteira com o Brasil. É a partir da Foz do Breu que o Juruá seguirá seu percurso em solo brasileiro, atravessando 2 estados e mais de 3.000 quilômetros. A jornada do rio mais sinuoso do mundo só está começando, e você vai acompanhar todo este rico trajeto conosco. No coração da floresta amazônica, um grandioso corpo d'água corta cidades e matas por mais de 3.000 quilômetros. Trata-se do rio mais sinuoso do mundo, o Juruá, que nasce em território peruano, numa região de difícil acesso do departamento de Ucayali, e adentra o Brasil pelo estado do Acre, passando por cidades como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e, por fim, Cruzeiro do Sul, a segunda maior do estado. No Amazonas, o rio banha municípios como Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty, Carauari e Juruá. Conhecido por seu curso serpenteante, o Juruá atravessa uma das regiões mais preservadas da floresta amazônica. Suas águas barrentas abrigam uma grande diversidade de espécies aquáticas e sustentam inúmeras comunidades ribeirinhas, que dependem dele para transporte, pesca e abastecimento. Além de sua relevância ambiental, o Juruá também possui grande importância cultural e econômica para as populações que vivem às suas margens. É em terras altas, no coração da floresta amazônica, que o rio Juruá nasce e começa sua longa jornada. E é ali, ainda jovem e caudaloso, que ele encontra seu primeiro lar brasileiro, Marechal Thaumaturgo. Esse município, guardião das nascentes do Juruá, carrega no nome a memória de um homem que foi mais do que um militar, foi símbolo de bravura e resistência. Gregório Thaumaturgo de Azevedo, marechal que liderou os brasileiros em defesa do território acreano contra as ameaças peruanas, é hoje homenageado em cada canto da cidade que leva seu nome. Em Marechal Thaumaturgo, o rio ainda corre limpo, como as manhãs cobertas de neblina. Ele corta o verde profundo da floresta, serve de caminho e sustento, e molda a rotina de um povo que vive em íntima conexão com a natureza, com a fé e com sua história. E essa fé se manifesta com força durante o novenário de São Sebastião, uma das maiores celebrações religiosas do Acre, que movimenta toda a cidade com procissões,
missas e uma devoção que atravessa gerações. Já no campo da cultura e da economia local, o município também se destaca com o tradicional Festival do Feijão, o maior evento popular da cidade, que celebra não só a colheita, mas também a união da comunidade, com música, culinária e alegria. Marechal é um município acolhedor, onde há espaço para todos, dos mais velhos, guardiões da sabedoria e das histórias, aos mais jovens, como Cauã Oliveira, que crescem às margens do Juruá aprendendo desde cedo o valor da vida simples e forte. Uma cidade maravilhosa, boa de se morar lá. É pequena ainda, um município pequeno, isolado, buscando por melhoria para lá. Porém, é uma das melhores cidades do Acre para você viver. Bastante tranquila, negócio de criminalidade é pouquíssima mesmo. Tem umas atratividades legais, por exemplo, o Novenário, que até hoje, desde o tempo que eu cheguei lá em 2008 até hoje, é uma das maiores festas. 2019 teve a primeira edição do Festival do Feijão, que é uma das grandes festividades que vem evoluindo cada vez mais, e mostrar um pouco da cultura do nosso município, né? É uma cidade bastante legal, tranquila, vem crescendo cada vez mais. Sem estradas que o conectem ao restante do estado, Marechal Thaumaturgo pulsa ao ritmo das águas, dos barcos, das festas e dos encontros. É uma cidade que resiste, que floresce e que segue em frente, guiada pelo rio, pela memória, pela fé e pelo afeto. Mais abaixo em seu curso, o Juruá alcança o município de Porto Walter. Neste lugar, o rio não é apenas um meio de transporte, é bússola, é trilha e é destino. Ele dita o compasso dos dias, molda o comércio, as saídas para o atendimento em saúde, o deslocamento escolar e até os encontros nas tardes de domingo. Assim como o Marechal Thaumaturgo, Porto Walter ainda não possui ligação rodoviária com os grandes centros urbanos. O acesso é feito por longas horas de navegação ou por voos esporádicos, o que reforça a dependência histórica e afetiva com o Juruá. E é nesse cenário de isolamento e resistência que surgem as histórias que sustentam o município. Uma delas é a da própria origem do nome Porto Walter, contada por quem cresceu ouvindo os causos locais, como nos revela o seu Sebastião Correia. Walter de Carvalho foi o primeiro delegado aqui, né, em Porto Walter, no Seringal Humaitá, chamavam aqui primeiro Seringal Humaitá, e ele funcionava como delegado, primeiro delegado daqui. E por ele ser muito, quer dizer, tratava as pessoas bem, apesar de exercer uma função que devia ser, né? Mas todo o povo gostava do Walter de Carvalho. A prova é que essa comunidade recebeu mais tarde o nome de Porto Walter. Como originou? Assim, que todos os viajantes, os batelões, tanto que desciam o Juruá e subiam, eles usavam a expressão, vamos fazer de tudo para a gente dormir lá no Porto do Walter, né, que era o porto que tinha aí perto dessas mangueiras, e vinham pernoitar aqui no Porto do Walter. E daí saiu, depois das mudanças, Porto Walter. Em cada curva do rio, há uma memória. Em cada margem, um testemunho de luta e de esperança. Porto Walter é terra de gente que conhece o tempo pelas águas e que faz do silêncio da floresta uma força invisível, mas presente. Em Porto Walter, o Juruá é palco de festas, de pescarias e de promessas. E, mesmo distante dos centros urbanos, esta cidade pulsa com vida, com cultura e com identidade própria. Uma cidade onde o rio não divide, une, onde o isolamento geográfico é vencido pela conexão comunitária. Seguindo sua jornada, o Juruá alcança Rodrigues Alves, município que carrega o nome do ex-presidente da República que teve papel decisivo na consolidação do Acre como território brasileiro. Apesar da proximidade de apenas algumas centenas de metros da BR-364, a falta de uma ponte sobre o rio Juruá ainda é um obstáculo cotidiano. Estamos aqui na travessia do Juruá, aqui em Rodrigues Alves, onde é feito diariamente o transporte de passageiros por esta balsa e também pequenas embarcações menores, para aquelas pessoas que não querem esperar o tempo de ida e vinda da grande, que por vezes também quebra e fica inutilizada.
encarar isso aqui é preciso ter os culhão roxo, como diz o ditado popular. Aqui tem que ter sangue no olho. Essa travessia aqui é o maior problema de toda essa região aqui, que aqui é um caos. Esses meninos aqui que trabalham na balsinha diariamente, eles podem falar muito bem do que eles presenciam da população. Estudantes, trabalhadores, que aqui muita gente trabalha em Cruzeiro do Sul. Que aqui o trabalho é prefeitura. A prefeitura não segura tudo, né? Então o povo procura, busca um trabalho fora. E a travessia aqui é um caos para todo mundo. É um verdadeiro sofrimento. Com a falta da ponte, serviços alternativos são realizados a fim de suprir a necessidade do povo. É onde entram em cena os famosos catraeiros, pessoas que trabalham com a travessia diária de passageiros através do Rio Juruá, como Cleilson, que já está no ramo há 9 anos. Com 9 anos de serviço. A dificuldade é grande, porque o Juruá é um rio que tem época que chega o inverno, aí ele alaga, aí quando vaza, dá muita lama aqui o acesso ao porto. Aí para nós prestar um serviço de qualidade à população de Rodrigues Alves, de Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá, para nós fica difícil, tem vezes por causa da lama, mas dá para prestar um serviço de qualidade. E também a gente falta o apoio aqui no caso do porto. Tem que ter, tá bom para a gente prestar um serviço de qualidade, né? A gente pede o governo, né? Olha, com carinho a população de Rodrigues Alves, que já necessita de uma ponte vários anos. A gente trabalha aqui, mas a gente quer uma ponte, no caso. Seria bom para a população do Vale do Juruá. O Juruá é um rio que, na época do inverno, ele enche, vaza, aí a dificuldade do porto. Acontece acidente por causa do porto. Tem vezes que o acesso não tá bom, aí o carro vai entrar, acontece de cair na água. Galo do porto, no caso. Acontece acidente. Rodrigues Alves é exemplo de resistência e adaptação. Mesmo com os desafios estruturais, seu povo segue cruzando o rio todos os dias, mantendo viva a conexão entre passado e presente. Aqui, onde o Juruá divide, é também onde ele une histórias, esperanças e trajetos que seguem firmes na correnteza da vida amazônica. Após algumas curvas, o Juruá então chega à cidade mais populosa de toda a sua extensão, Cruzeiro do Sul. Conhecida como a Princesinha do Juruá, essa cidade é a segunda maior do Acre e um polo regional de comércio, saúde e educação. Também chamada de Terra da Farinha, Cruzeiro do Sul guarda pontos turísticos que são verdadeiros ícones culturais da região, como sua Catedral Monumental, em estilo neogótico, e o Igarapé Preto e Rio Croa, cujas águas frias e escuras atraem centenas de pessoas todas as semanas. Depois de mais de 100 anos de história, Cruzeiro do Sul deixou de ser apenas um seringal e tornou-se a segunda maior cidade do estado do Acre. Para isto, muitas pessoas e entidades passaram por aqui e colaboraram com este desenvolvimento. Eu sou de lá, da ponta do Brasil, onde o vento faz a curva. O açaí é a uva das bandas de lá do Brasil. Sou um curumim apaixonado, Nauazaguiri, brasileiramente dobrado, por ser de lá, da ponta do Brasil. O Sétimo Beck é considerado como um divisor de águas na história de Cruzeiro do Sul. Por quê? Após a chegada do Sétimo Beck e o maquinário dos quais ele dispunha, foi possível tornar a planta da cidade, de 1904, em realidade. Digamos, aquela planta, aquele documento foi para o terreno. Eles conseguiram efetivamente transformar aquele projeto, aquele desenho em ruas. Cruzeiro do Sul, de formação de uma identidade formada a partir do trabalho do povo da nossa cidade, do povo de Cruzeiro do Sul. Uma cultura que tem a marca dos marujos, uma cultura que tem a marca das pastorinhas, uma cultura que tem a marca de homens e mulheres que ao longo de 119 anos construíram uma cidade e uma história linda do ponto de vista cultural, do ponto de vista de patrimônio histórico e do ponto de vista da terra dos Nauas. Uma história rica em cultura, onde o nosso povo, além de fazer a sua cultura, ele convive com essa cultura, ele consome essa cultura e que todos nós, cruzeirenses, temos um orgulho de poder fazer parte dessa história. E eu faço parte, sim, dessa história de 119 anos da cidade de Cruzeiro do Sul. Quero ver estrelas guardadas pelo azul.
céu de Cruzeiro do Sul. Quero ver estrelas guardadas pelo azul no céu de Cruzeiro do Sul. Seguindo o curso do rio e saindo de território acreano, teremos Guajará, que é o primeiro município amazonense banhado pelo rio Juruá. Diferente das demais cidades por onde o rio ainda passará, Guajará se destaca por ainda contar com uma ligação rodoviária, assim como Cruzeiro do Sul. Mas não sem desafios. A estrada que liga a cidade ao restante do estado possui curvas acentuadas, exigindo atenção redobrada de quem transita por ela. Apesar da rodovia, o rio continua sendo uma importante rota, principalmente para o transporte de pessoas e mercadorias. Um símbolo dessa relação com Juruá é o tradicional batelão, embarcação típica que corta as águas carregando de tudo, desde alimentos até famílias inteiras. Eu migrei, né, nessa região, né, do Juruá, com transporte, né, também fui pescador também. Então conheço bastante coisa aqui dessa nossa região aqui. Pergunto sobre a quantidade de destinos enfrentados por ele em todos os seus anos de serviço no Juruá. A resposta: praticamente todos os municípios que integram esta bacia. Eu fazia aqui de Guajará, Cruzeiro do Sul, Irunepé, Cruzeiro do Sul, Ipixuna, Guajará Ipixuna, Guajará Irunepé, Porto Walter. No quesito de tempo, qual a maior viagem que o senhor costumava fazer? 15 dias. 15 dias é ida e volta, né? Digamos que não é só viagem diretamente, né? Tem uns dias que a gente passa lá para desembarcar e embarcar. Demorei em torno de 15 dias. Mas viagem normal, a gente viajava de noite, a gente gastava 2 dias e 2 noites de baixada, né? E 3 dias com 4 noites de subida. Em Guajará, o Juruá é mais do que um curso d'água. Ele é parceiro de vida, testemunha silenciosa das idas e vindas de um povo que aprendeu a confiar nas correntezas como quem confia no próprio destino. Em sua jornada serpenteante, o rio Juruá alcança o município de Ipixuna, uma cidade cercada por floresta densa e comunidades ribeirinhas que vivem em total sinergia com o rio. Aqui, o Juruá é como uma artéria vital que pulsa a vida para dezenas de vilas e povoados espalhados pelas suas margens. É o caso da comunidade Poeira, onde mora seu Adaildo, um ribeirinho que há décadas testemunha a relação profunda entre o homem e o rio. O rio Juruá, para nós, é tudo, né? O transporte, é o meio de vida da gente. Pescar. Aqui eu trabalho em todos com meus filhos, são 10 filhos e todos nós trabalhamos numa coisa só. Vista de cima, Ipixuna revela sua essência. Uma cidade que nasceu abraçada pelo rio, cercada pela floresta e guiada por gente simples, mas cheia de sabedoria. Cada telhado, cada rua, cada canoa atracada à margem guarda histórias de resistência, de cuidado e de pertencimento. É no ritmo sereno das águas que essa terra pulsa, se equilibra e segue em frente, mesmo quando os desafios parecem transbordar. Em Ipixuna, o rio Juruá não é apenas cenário. Ele é caminho, é história e é sustento. É a alma líquida que molda os dias e as noites de um povo que sabe que com o rio não se brinca, se respeita, se agradece. Mais adiante, onde o rio Juruá já carrega o peso das muitas jornadas, ele encontra Irunepé, um município de nome doce e ancestral, caminho do mel preto, como batizaram os povos que primeiro habitaram essa terra. Fundada em 1896 pelo superintendente Tomás Medeiros Pontes, a vila cresceu às margens do rio, testemunhando os ciclos da borracha, os movimentos da floresta e a força de um povo que aprendeu a viver com o tempo das águas. Em 1943, passou a se chamar oficialmente Irunepé, nome que guarda, em suas raízes, a doçura da natureza e a densidade da história amazônica. Hoje, Irunepé é uma cidade isolada por caminhos convencionais. Não há estradas que a alcancem. O acesso só é possível por barco ou pelo céu, através do aeroporto regional. Essa distância, no entanto, não diminui sua importância.
Ao contrário, a torna ainda mais singular. O Juruá aqui é imenso. Suas margens acolhem crianças, ribeirinhos, rezas e reencontros. O barulho das águas se mistura com a rotina de quem transforma o isolamento em resistência, e o rio em caminho de esperança. Em Eirunepé, a floresta ainda sussurra segredos antigos, e o mel preto do nome continua a escorrer pelas veredas do tempo, lembrando que esta terra guarda não só histórias, mas também identidade, memória e força. À medida que o rio Juruá avança em direção ao Amazonas, ele alcança Itamaraty, um município escondido entre a floresta densa e os caminhos tortuosos das águas. Aqui, o rio não é apenas passagem, é presença constante. Ele dita os horários, os encontros, a chegada das mercadorias e até o silêncio das tardes abafadas pela umidade amazônica. Em Itamaraty, a conexão entre natureza e comunidade é profunda. O barulho dos motores dos barcos mistura-se com o canto dos pássaros, enquanto crianças brincam nas margens e moradores seguem seu dia a dia entre o trabalho, a fé e as histórias contadas à sombra dos barrancos. Seu nome, que vem do tupi, Itá, pedra, mais Marati, água pequena ou tranquila, já revela muito do espírito da cidade, firme como pedra, mas sereno como o rio que a abraça. É um pedaço do Brasil onde o tempo tem outro ritmo, e onde a vida, apesar dos desafios do isolamento, segue com dignidade, sabedoria e pertencimento. Aqui, o Juruá continua sendo estrada, espelho e sustento, e Itamaraty, um porto de resistência em meio à imensidão verde da Amazônia. Quando o rio Juruá encontra o município que leva seu nome, o que se vê é mais do que uma coincidência geográfica. É um reencontro entre identidade e origem. Juruá, no coração do estado do Amazonas, carrega no nome a alma do próprio rio, sinuoso, profundo, misterioso e vital. Cercada por floresta fechada e banhada por águas barrentas e generosas, a cidade vive em compasso com a natureza. O tempo ali não é regido pelo relógio, mas pelo ritmo das chuvas, das cheias e da vazante. Quando o rio sobe, sobe também a expectativa, o cuidado, a espera. Quando ele baixa, revela caminhos, renova a terra e permite que a vida floresça mais uma vez. Em Juruá, tudo gira em torno do rio: o transporte, o comércio, a pesca, as histórias. Os barcos que chegam trazem mais do que mantimentos, trazem notícias, encontros, esperanças. A rotina é marcada pelo vai e vem das voadeiras, pelo som dos motores ecoando sobre a água e pelas vozes que se cruzam nas margens, como quem não apenas vive ali, mas pertence àquele lugar. A cultura local é forte, marcada por tradições ribeirinhas, pela fé que se expressa em festas simples, pelas lendas que povoam as noites úmidas e pela hospitalidade de um povo que aprendeu a partilhar o pouco que tem, como quem reparte também o próprio rio. Juruá é resistência no meio da imensidão verde. É um lugar onde os desafios do isolamento não apagam o brilho da dignidade, onde cada dia vivido à beira do rio é também um ato de esperança, de coragem, de amor à terra. Não importa a cidade, não importa o local, onde o rio passar, levará a esperança da vida consigo. O rio Juruá não escolhe quem tocar, mas transforma tudo por onde passa. Ele leva e traz, alimenta e acolhe, enfrenta os extremos da cheia e da seca, mas segue firme, como o povo que o habita. De sua nascente até o encontro com os Solimões, o Juruá atravessa distâncias, aproxima culturas e desenha no mapa da Amazônia uma linha viva, pulsante, essencial. Ele não é só rio, é memória em movimento, é herança e promessa. Por entre margens isoladas, cidades ribeirinhas e comunidades que dependem do seu ritmo, o Juruá é fio condutor de histórias. Nele navegam sonhos, carregam-se mercadorias, chegam as notícias, nascem as lendas. Ele é, ao mesmo tempo, espelho e caminho. E quando enfim se encontra com Solimões, ele não desaparece, ele se expande. Porque um rio nunca termina, ele continua em tudo que tocou. E assim é o Juruá, presença contínua na alma de um povo que aprendeu a viver com ele, a resistir com ele, a esperar com ele. Porque onde o rio passar, a vida, de um jeito ou de outro, sempre passará também.